Bom dia! Como é que você tá? Tudo bem? Hoje o nosso programa vai falar de relacionamento, então fica ligado. Manda pra gente um WhatsApp 92589895. Acompanha a nossa live no Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista, no Instagram 95FM Curitiba. A gente hoje tá todo mundo junto e misturado, né, Jacir? Bom dia! Bom dia, bom dia. Vamos tentar resgatar alguns probleminhas que eventualmente aconteceram no final de semana? Esses relacionamentos em tempos de isolamento social, casais 24 horas juntos, isso funciona? É a prova de que foram feitos para dar certo ou é a hora da verdade? Nós fomos feitos para dar certo, né? Todos nós fomos feitos. Basta a gente usar um cérebrozinho que tem dentro aqui da cachola e pensar um pouquinho mais nisso e pensar com muita coragem. Mas se fomos feitos para dar certo, por que está tendo tanta dificuldade de convivência? Por que essa relação tem trazido tanta tensão para os casais e para as famílias? Né? Até onde isso tudo pode ser considerado bom? Bom, eu vejo da seguinte maneira: a vida, a tua, a minha, de todos nós, é uma comemoração. É uma comemoração entre razão e emoção. Se esse programa, e o nosso programa chama Superconsciência, é porque está mais do que na hora da gente sentar no cockpit do nosso cérebro e começar a pensar. Mas a emoção, ela vem junto. Enquanto nós não pensarmos com qualidade, a emoção vai nos criar problemas. E ela cria problemas inconscientes, inclusive, traz coisas do passado, feridas emocionais. E numa relação de casal, eu quero contar um pouco para vocês aqui como que isso vai se formando. Como é que é feita essa construção. Hoje a gente vai ter uma entrevistada muito bacana no próximo bloco que fala de terapia sistêmica, mas eu não vou furar ainda o assunto, vou contar só no próximo bloco. Os filhos em casa, as mães cuidando também da educação, da alimentação, tá todo mundo junto e misturado, como eu falei no começo do programa. E a gente sente muitas vezes essa cobrança de alta performance no trabalho, em continuar equilibrando todas as situações como elas funcionavam antes dessa pandemia. Só que mudou a nossa rotina, mudaram os cenários e a gente está tentando equilibrar tudo. Existe um aspecto muito importante a ser considerado. Vamos colocar primeiro as forças que vêm de fora. E são muitas exigências nesse mundo. Independente dessa crise que nós estamos passando, excesso de trabalho, falta de tempo, falta de administração de tempo, mas precisamos administrar as emoções com os nossos pensamentos. Então, sim, existem coisas que vêm de fora, problemas. E eu gosto de falar que problemas são oportunidades para a gente crescer. Essa crise está sendo uma gigante oportunidade para reestruturar famílias e não destruir famílias. Para reestruturar o coração de cada um de nós. Isto é, se eu estou com medo, por que eu estou com medo? Será que eu preciso de ajuda para trabalhar essa dor que está dentro do meu peito? Uma vez me falaram que minhas palestras podem trazer problemas para as pessoas porque eu vou mexer numa coisa que estava quieto. Espera, então nós somos uma farsa. Eu não sou uma farsa. Você não é uma farsa. Quer dizer, então está na hora da gente levantar, tirar essa sujeira debaixo do tapete e passar a pensar. E eu posso daqui a pouco falar de paixão. Quer que eu fale de paixão um pouquinho? Já que nós estamos falando de casal. Porque veja bem, todos esses problemas, eles tratam de tudo. Só que hoje nós vamos tratar do aspecto casal. Fala de paixão daqui a pouquinho, porque assim, o que eu tenho visto de pessoas que entram em contato com a gente, que mandam mensagem privada, né? Na sexta-feira eu recebi assim, de uma mãe, dona de casa, e ela falando assim, eu não tô dando conta, os meus filhos já são adolescentes, são jovens adultos, como ele já disse em alguns programas aqui. E eu também queria colo, eu também queria me sentir um pouco filha. E existe um momento na vida da mãe, da dona de casa, da esposa, em que ela meio que tem que abraçar e acolher e botar todo mundo no colo, mas ela não está dando conta disso. Então a mãe, a mulher, ela tem uma capacidade muito maior de acolher e de dar do que de assumir que ela também está precisando um pouquinho de pausa, está precisando se respeitar, está precisando dar um tempinho para ela. E agora, nesse momento de isolamento, de restrições e tudo mais, tempo não é uma questão de administração, tempo é uma questão de prioridade. Ou cuidar de determinados cuidados que ela tinha antes, que faziam muito bem emocionalmente para a saúde mental dela, ela não está fazendo. Ok, mas você acabou de colocar a questão de prioridade.
O que nós precisamos aprender a fazer é sentar, colocar no papel quais são as prioridades e qualificar essas prioridades, quantificar essas prioridades. O que é prioridade? Meu filho é prioridade, a escola é prioridade, as escolas, elas também não sabem o que fazer, está todo mundo tentando descobrir o que fazer e te carregam com um monte de tarefas para os filhos. Faça o teu possível. Uma das grandes sacadas da vida... Veja, respira fundo. Uma das grandes sacadas da vida que a gente tem que ter, gente, eu estou tentando aqui, junto com você agora, dar o meu possível. Eu posso errar, eu posso falhar, eu posso um dia faltar, fiquei doente, não importa. Nós somos os nossos possíveis. Agora, eu posso sofrer com os meus erros, com as minhas dificuldades, ou aceitar. Então, quando a gente confia na vida e aceita os nossos fracassos, as nossas eventuais perdas, entre aspas, e as nossas dores, fica muito mais fácil. Então, quando a mãe se sente cobrada, por que você está sofrendo dentro de casa com filhos, com um monte de tarefas, com um monte de coisa? Porque você quer cumprir as tarefas, mas no fundo, talvez, você esteja se sentindo cobrada. E às vezes até explicitamente cobrada pela família, pelos pais, pelo marido, pelos próprios filhos. Mas aí eu trago mais uma vez para você, quem é que está sentado no cockpit do teu pensamento para trabalhar as tuas emoções? Então veja, o mundo está pesado lá fora, mas você tem que estar mais forte. Tem que respirar fundo, né? Eu tenho uma amiga, que a filha dela estuda com a minha filha, inclusive. E ela falou assim, as crianças não querem mais comer a comida que eu faço. E eu cozinho muito mal, ok, mas eu tô me esforçando. Então a gente percebe de um lado ela se esforçando e a família, marido e os filhos dizendo, a gente não quer isso, mas restaurante todo dia não dá para pedir. É mais ou menos assim, né? Deixa eu primeiro corrigir o que eu falei, você não tem que estar mais forte, você é mais forte. Só que você precisa descobrir isso. Agora, existe uma diferença entre homens e mulheres que são diferenças fundamentais. São diferenças biológicas e psicológicas. A mulher tem uma capacidade de contenção dos filhos muito maior. Isso não quer dizer que não hajam pais, porém, absolutamente carinhosos, tolerantes e compreensíveis. Mas o homem, seja testosterona, seja o que for, ele tem um nível de violência maior, ele tem um nível de agressividade contra o mundo maior e um nível de cansaço. O que uma mãe é capaz de passar 3, 4 dias acordada por causa de um filho, o homem cai do lado e não sabe o que fazer. Então, enquanto a mãe quer empurrar toda a comidinha dela da goela abaixo dos filhos, e a gente sabe que isso, independente de qualquer situação, é um momento difícil para a mulher, pelo fator nutrição, que a mulher é nutridora, o homem olha para o filho e fala, quer comer, come, não quer comer, não come. Então, essas diferenças precisam ser trabalhadas mais a nível da prática do dia a dia, confiando, mas nós já estamos indo para os aspectos práticos posteriores, temos que falar mais da emoção antes. O que acontece com o casal enquanto casal, não já diretamente na relação dos filhos. Isso é muito importante para a gente poder entender todos esses aspectos de competição, no qual nós deveríamos ter um aspecto muito maior de cooperação e consciência. É, porque o casal ele se complementa. Enquanto a mulher tem a capacidade de contenção e de alimentação, o homem ele tem outras capacidades de cuidado. Por exemplo, a gente não consegue deixar 100% filhos tranquilos enquanto o pai está assistindo TV, porque a casa vem abaixo. A gente sabe, toda mãe sabe, mas pelo menos a criança sente que ela não está sozinha, então que ela não pode aprontar tudo que ela gostaria. Mas, no entanto, se a gente for um pouquinho antes para essa relação de casal, os casais estão se implicando um pouquinho, né? E, de repente, uma fuga, né? Saída pela direita, saída pela esquerda, leão da montanha, como no desenho a gente brincava muito. Não está tendo tantas opções mais. Hoje a gente soube de um amigo nosso que, para poder evitar um problema em casa, saiu de moto e saiu andando 328 quilômetros. Eu acho que depois, quando ele voltou para casa, a mulher já estava ou bicuda ou estava mansinha, não sei, é uma relação de casal. Como é que isso funciona, Jacinto? Vamos tentar colocar desde o princípio. O que eu quero chamar de princípio? Você que está me ouvindo, lembra quando você estava apaixonado pela pessoa que está com você hoje? Lembra quando você conheceu, o que você sentiu, o que passou dentro do teu coração? A paixão, ela significa loucura. Porque justamente se para de pensar naquele momento. E eu devo dizer para você que o teu cérebro escolheu essa pessoa para estar com você hoje e escolheu muito bem. Escolheu porque ali ele percebe que vai aprender muita coisa.
Agora, o que acontece? Quando você está apaixonado, lembra que você contava sobre essa pessoa que está ao seu lado, para os amigos, para a tua família, você via até pequenos probleminhas, mas relevava, e estava tudo maravilhoso. É uma época maravilhosa da vida, a história da paixão. Que a gente só viu o lado bom. E naquele momento, o homem abre a porta do carro para a mulher, ele leva jantar, ele faz tudo para a conquista, e a mulher também. A mulher fica 3 dias e 3 noites se maquiando para poder ter o encontro, o primeiro beijo, o primeiro abraço, o primeiro passeio. Nossa, tudo é mágico. Pegue as fotografias lá de trás para lembrar como isso foi real. O fato é que durante a formação da nossa personalidade, da nossa construção mental, nós criamos uma verdade. E essa verdade que eu criei é diferente da verdade da minha esposa. Mas na paixão, como todos estamos loucos e queremos conquistar, a verdade dela pouco importa, porque é dela e acabou. A gente aceita tudo. A gente quer contratar um helicóptero, jogar pétalas de rosa em cima da casa dela. Depois a gente quer jogar o helicóptero. Mas por que isso acontece? Acontece porque à medida do momento que o teu cérebro percebe que pronto, é minha, pronto, é meu, você não é o fato de colocar uma aliança no dedo, mas você tem a sensação que aquela relação já está conquistada, você tira do teu bolso, o homem tira do bolso uma lista de como o mundo funciona. Olha, minha esposa, o mundo funciona assim, e a mulher, por isso que as mulheres usam bolsa, elas tiram uma lista enorme de como o mundo funciona, e aí começa o jogo de poder. E quando começa o jogo de poder, porque antes havia paixão, estava tudo maravilhoso. Espera um pouquinho, mas você não era assim como eu pensei. Como assim? Você mudou? Não, não mudou. As pessoas começam a mostrar o que de fato elas são. Isso não é mal. As pessoas são normais. A minha verdade, mesmo sendo diferente da verdade da minha esposa, nós vamos crescer com essas diferenças. Agora, vamos crescer se formos pessoas maduras. Se não somos pessoas maduras, começa a crise. Porque cada um quer mostrar a sua verdade um para o outro. E aí que está a resposta para os problemas. Então vamos lá, só para eu encerrar esse pedacinho. Se nós temos no nosso cérebro a emoção, e a emoção está longe do nosso pensamento, vem um vírus, acaba o casamento. É a gota d'água para justamente você mostrar aquilo, tudo que você está sofrendo. É uma queda de braço. E não precisava. Lá na frente eu quero contar para você o que nós precisamos fazer para reverter. Em primeiro lugar, eu vou falar desde já, eu preciso, desde agora, para que ninguém ficar com dor no coração. Começa a pensar em cobrir todas as necessidades da pessoa que você ama. Todas, uma por uma. Descubra quais elas são. Depois eu detalhe um pouquinho mais. Vai que, por sorte, a pessoa que te ama também decide fazer o mesmo. A vida muda. Passa a perguntar para ela o que ela precisa fazer, o que ela necessita naquele dia, e você escuta também. E a gente está aqui com a Júlia, participando da nossa live, Roberto Queiroz, meu tio querido, beijo, muito obrigada por participar, a Audi Polido Nobre, o Marcelo Crisóstomo, o Paulo Gileta, o Paulo Malucelli. Quer dizer, tem bastante gente acompanhando aqui. Você participe também no WhatsApp 92589895, no Instagram 95FM Curitiba, na live Cláudia Queiroz, jornalista. Esse assunto vai render muito, porque tudo isso que o Jacir está falando, ele presume que são feitos acordos. Acordos, listas, cobrir necessidade e acordos. Só que acordos também são refeitos e ajustados todos os dias. Da mesma maneira como você pensa, vou viajar até São Paulo, determinada estrada, ela está interditada, teve um acidente, você faz um outro caminho para poder chegar lá. Então você tem que ter uma relação que seja maleável e que seja aberta para um diálogo, que você possa atender as necessidades do outro sem deixar de ser você. Porque aí sim começa a pesar. Quando a pessoa se dá conta que ela está só cobrindo as necessidades, mas que ela não está sendo respeitosa, ela não está sendo verdadeira com ela mesma, opa, mais uma coisa para a gente pensar. Mas não foi isso que eu falei. Quando você cresce e você percebe que está tendo um problema na relação, vem cá, meu amor, senta aqui comigo, nós estamos tendo problemas nesse ponto. O que está acontecendo? E aí começa um diálogo verdadeiro, presumivelmente entre duas pessoas adultas. E aí as verdades podem ser trabalhadas, aceitas, moduladas e, como você acabou de falar, a vida é dinâmica. E aquele acordo da paixão lá atrás passa a ser um acordo de uma construção de amor verdadeiro. É
muito importante, gente, essa troca. Às vezes, enquanto casal, acontece alguma coisa que ele não concorda com uma maneira como eu estou educando a filhinha, ou que eu não concordo com alguma coisa que ele disse ou que ele agiu assim, assado. E não é no momento em que a gente está magoado, chateado, bravo, que a gente fala assim, eu não acho legal o jeito que você fez, blá, blá, blá. Né? Tô fazendo uma DR com o doutor aqui. Né? Não é isso. A gente tem que esperar o momento certo de calmaria. Porque na hora que a gente está com os ânimos à flor da pele, qualquer coisa que a gente fale, se as pessoas estão hoje, né, confinadas no mesmo cenário, onde parece que muita coisa não mudou, que a realidade não está arejada, né? Então, está todo mundo, de uma certa forma, sob tensão. Então, qualquer coisa que você fale com os ânimos à flor da pele, vão ter um impacto muito maior. E aí, o peso de cada situação pode ser diferente. Então, se você está aí em casa, chateada com o seu marido, chateado com a sua esposa, ou com um relacionamento que está um pouco diferente por causa dessa quarentena, respira fundo, cheira flores, sopra vela, para dar uma aliviada. E peça ajuda. Nós vamos conversar hoje com uma terapeuta de casal fantástica, quer dizer, existem pessoas muito preparadas para ajudar. Claro que não é num primeiro desentendimento, numa bobeirinha, que você não é capaz, mas quando você percebe que começa a escapar um pouco da tua mão, peça ajuda. É impressionante que eu vejo até o medo que as pessoas têm de se expor muitas vezes, de abrir mão das suas próprias verdades e não querem ajuda. Veja, nós estamos num mundo numa responsabilidade. Se você está com alguém, principalmente, não apenas, mas principalmente se você tem filhos. Olha a responsabilidade que nós temos com os nossos filhos para podermos dar-nos bem. E nós somos espelhos para os filhos. Você falou da dificuldade com as crianças, existe outro ponto de atrito aqui nesse momento, que também tem pensamentos diferentes do casal, como levar a vida com os filhos. E muitas vezes os filhos começam a se tornar tiranos dentro de casa, porque essa tirania dos filhos é em resposta a pais um pouco mais fracos. Pais que não conseguiram dar limites suficientes. Veja, são tantos assuntos que fica difícil colocar aqui tudo. Por isso que o nosso programa é diário. Porque cada dia a gente vai fatiar um pouquinho de superconsciência e trazer para você alguma reflexão. Mas a gente não quer que você saia daqui em nenhum programa com algum vazio no teu coração. Então, mesmo que surjam dúvidas, manda pra gente tocar no assunto, alguma coisa que possa incomodar, porque nós estamos aqui para, levantar aquela sujeira debaixo do tapete, para que você possa ser de fato feliz e não nós sermos uma farsa nessa vida. Exatamente, para você sintonizar a sua frequência de vida, para que você faça aquilo que você precisa fazer e que faz teu coração ficar em paz. A gente vai fazer um intervalo agora bem rapidinho e já volta com a nossa entrevistada. Você está ouvindo? Estamos de volta com o programa Super Consciência, hoje falando de relacionamentos. A gente vai entrevistar daqui a pouquinho a psicóloga sistêmica Fernanda Miranda Ribeiro. Ela é sensacional e encontra detalhes nessas relações que podem modificar e trazer um pouquinho mais de alívio. Eu quero falar agora um pouquinho de um assunto que eu estava comentando no começo, tentando deixar talvez claro no outro bloco, que assim, as mães elas se sobrecarregam muito nessa quarentena. E o brinde da maternidade é a culpa. A culpa pelo filho não estudar muito, pelo filho não estar desenvolvendo nas atividades da escola, de repente da comida não tá boa, de ter qualquer outro tipo de problema. Então, como que funciona tudo isso daí, quando tá todo mundo junto na mesma casa, como é que a gente coloca um pouquinho mais de superconsciência? Então, a gente vai refletir alguns momentos da tua vida, buscando melhores escolhas e que garantem menos sofrimento. Agora a gente vai conversar com a psicóloga que está ouvindo a gente, né, Fernanda? Bom dia! Bom dia, Cláudia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Conta pra gente um pouquinho melhor sobre essa dificuldade de convivência entre os casais e tantas confusões que estão acontecendo nessa quarentena. Quais seriam os motivos para tantas brigas? Veja, Cláudia, as relações são as relações. Quando nós temos a possibilidade de nos distanciar dos outros, né, desse grupo que nós nos relacionamos, da família, nós temos a chance de vazar um pouco essa tensão que é natural das relações. No momento que nós ficamos confinados, né, que nós ficamos isolados, só no contato com os familiares,
a tendência é a tensão aumentar. E o que acontece? Normalmente as pessoas não aprendem a lidar com tensões, não aprendem a lidar com a dificuldade de olhar o outro, de cuidar do outro, de entender a dificuldade do outro. Entendi. Então, esse momento da pandemia, do isolamento social, ele acaba sendo, de alguma maneira, positivo para as pessoas se olharem enquanto relação, como família, as dificuldades, como uma, entre aspas, um tipo de crise que possa fortalecer mais essa família, essa instituição, ou ela acaba sendo um momento que aquilo que não estava bom vira pior, aquilo que já tinha problema vira trágico, como é que fica? Na realidade, assim, se você puder olhar essa tensão como uma crise, e se a gente tirar o S, vai ser a possibilidade de criação de um relacionamento melhor. É evidente, nós nesse momento fazemos uma escolha, se nós vamos crescer com essa dificuldade ou se nós vamos sucumbir à dificuldade. Eu tenho observado, e ontem quando nós conversamos, eu pensei muito, realmente eu tenho tido um número de casais que nesse momento estão fazendo a opção da separação. Esses casais que estão se separando nesse momento são casais que já viviam uma crise, talvez não uma crise tão delatada, por essa proximidade que agora se exige. Entendi. Quer dizer, já existia um problema, só foi um pouco intensificado em função do excesso de convivência e da falta de tolerância que já estava acontecendo. Exato. Já existia uma dificuldade na relação. E aí, como eu já te falei, a gente faz contratos quando a gente inicia qualquer qualidade de relação. Seja com empregado, seja com filho, seja com irmão, seja com a família de origem, a gente tem contratos. E quando a gente se relaciona com o outro, com o parceiro, a gente também faz contratos velados. Esses contratos não são claros, mas são contratos que existem. No momento que vem uma crise, é o momento de nós reavaliarmos o contrato. Que é o que o Jacir estava falando. É a grande chance de nós reavaliarmos o contrato. Que é o que o Jacir estava falando no outro bloco, da lista de exigências ou das listas de necessidades. Eu monto um contrato com as minhas regras, ela tem um contrato com as regras dela. E a gente não tem maturidade suficiente para equilibrar esses dois contratos. E aí, quando vem a crise, a coisa pode vir abaixo. Com certeza. E não só isso, Jacir. Os contratos não são claros, os contratos são velados. A maioria dos casais que eu recebo de atendimento sequer sabem que fizeram um contrato, que estabeleceram um contrato. E quando eu conto isso para eles, eles ficam muito surpresos. E quando eu conto ainda que esse contrato tem que ser revisado de tempos em tempos, eles ficam mais surpresos ainda. O contrato é uma maneira de deixar claro aquela verdade que eu trago de casa. O mundo funciona assim. E quando eu encontro uma pessoa que construiu outra verdade, cria-se o problema. Claro que daí quando você traz para a linguajar de um contrato, fica mais claro enxergar, né? Para que as pessoas possam rever esse contrato e construir alguma coisa. E avaliando ainda, Zeco, que a gente traz essas realizações, essas verdades, essas crenças da nossa história familiar. Então, quando eu trabalho com um casal, ricamente e respeitosamente, a gente olha o que estas famílias puderam dar para esses dois indivíduos que formam uma nova família. Que foi construído ali no coração de cada um, né? Perfeito. E o casal, o casamento, ele faz com que, por exemplo, eu me sinto mais forte tendo ele ao meu lado para poder alcançar o meu objetivo, para poder realizar os meus desafios e tudo mais, e vice-versa. Então, quando a gente enxerga um casamento como uma construção daquilo que a gente não conseguia sozinho, que era uma das explicações que você acabou me passando ontem, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, da importância
do que o outro ajuda quando os dois estão olhando para o mesmo foco? Ok. Veja, essa não é uma visão minha, essa é uma visão da própria visão sistêmica. No momento em que eu entro numa relação tão íntima como o casamento, eu tenho a grande chance de enxergar as minhas dificuldades e as minhas possibilidades. Justamente porque é confrontado, tá aí a oportunidade de enxergar. Veja, confrontado, e no meu olhar como terapeuta sistêmica, é uma grande generosidade o outro me contar o que ele vê nas minhas atitudes. Porque na maioria das vezes eu fico cego para mim. Então, quando o outro está um pouquinho distante de mim, a 1 metro de mim, ele consegue me enxergar muito melhor. E eu vejo esse processo crítico da relação como uma grande possibilidade. E o outro poder me falar o que ele enxerga em mim, uma grande generosidade. Então a gente pode pensar que esse momento em que os casais estão enfrentando um pouco de dificuldade pode ser um presente para a vida deles. Perfeito. Perfeito. Então... E os casais que eu tenho atendido, eu tenho colocado isso para eles, até não minimizando, mas até dizendo para eles assim, ok, é isso mesmo. Você está vendo no outro isso. Como é que é para você ver isso no outro? Neste outro que é o teu parceiro. E aí, Cláudia, ontem eu te falei uma coisa que eu acredito muito, que no momento que a gente se sente seguro numa relação, a gente pode ouvir isso que o outro fala para a gente como um presente. Se o outro falar para a gente com respeito, com muito respeito. Quer dizer, sem que isso vire uma ofensa, uma briga, um DR, uma acusação. Perfeito. Sem que isso vire uma desqualificação. E sem que isso passe a ser o grande passo no processo de crescimento do casal, individual e da família. Então, a partir do momento que eu me enxergo através dos olhos de quem está comigo, eu posso reparar determinadas situações, posso escolher mudar algumas coisas, eu fico um pouco mais atenta a isso. É o que eu chamo de estar sempre... Eu posso olhar para mim e dizer, uau, é isso mesmo, eu não percebia isso dessa maneira. E agora, o que eu quero fazer com isso? Porque no momento que eu assumo isso que o outro viu de mim, que o outro falou para mim, eu já caminhei 50%. Sim, a grande dificuldade, Fernanda, que eu vejo, que muitas pessoas, quer seja por medo ou até por desinformação, elas não estão abertas para ouvir. E aí que está a grande dificuldade numa relação. Porque quando eu tenho uma crítica, eu posso até estar errado, mas é a minha maneira de ver o mundo. E aí, colocando isso posto numa mesa para conversar com a pessoa que eu afirmo que eu amo e ela diz que me ama, fica mais fácil se os dois abrirem. Agora, se ficarem fechados, acabou, não tem para onde seguir. Se ficarem fechados e se isso virar um processo de agressão. Ou seja, se eu tenho na minha história pregressa agressão com os meus pais, a tendência é eu repetir isso ou enxergar a tentativa do outro de me falar como agressão. É uma defesa, né? É uma defesa. É uma defesa. E também quando entra em competição, né, Fernanda? Sim, porque aí a gente também vai voltar nessa história, né? Se eu me sinto abaixo, se eu me sinto desqualificado por uma história que eu vivi, uma história de família, eu também vou sentir que o outro está fazendo isso para me desqualificar. Uma coisa que eu tenho ensinado muitos casais é como comunicar com o outro. E eu não trago uma fórmula pronta. Eu pergunto para a pessoa que precisa ouvir como seria mais confortável ou menos desconfortável ouvir do outro. É uma construção individual. E aí eu volto àquele fato que eu primeiro preciso estar inteiro antes de ser casal. Porque se eu não estou inteiro, eu não vou aceitar crítica alguma, eu não vou aceitar mudanças de paradigma algum. E aí não tem relação que cresça, né?
Com certeza. E aí a tendência é a relação ficar distante e ficar dura. E aí a relação dura, num momento onde todos estão juntos, é um drama para a família. E as crianças acabam sofrendo um pouco, né? Porque aí tem crianças... Muito, Cláudia, muito. As crianças se ressentem muito. É um sofrimento que a gente não tem ideia. E se sentem culpadas também. Perfeito. A outra coisa que as crianças levam é a culpa da má relação dos pais. Isso é mais comum do que a gente imagina, né, Fernanda? Muito mais. Isso já é uma tendência da criança, porque a criança quer a atenção do pai e da mãe. Quando ela consegue isso e acontece uma briga, ela se sente muito culpada. Então a criança precisa orientação, direção, limite. A criança precisa nutrição, afeto e construção. Eu falo às vezes para as minhas pacientes que eu preciso muito mais do pensamento dela do que com a preocupação com os filhos. E eu costumo chamar que o que nós mais precisamos é humildade moral. Quer dizer, eu preciso estar humilde para saber que eu preciso aprender. E felicidade é para todo mundo. Mas muitas vezes nem todo mundo é para a felicidade. Isto é, a felicidade está aberta a todo mundo. Você tem que ser humilde para poder ouvir e aí ser feliz. Enquanto ficar patinando, tentando provar a tua verdade, a verdade do outro, é só caminho para o pior. Sim, e a humildade, Zeco, ela necessita de uma estrutura básica. E às vezes o que a gente não tem é essa estrutura básica. É essa segurança de que eu existo, de que eu sou importante, de que eu sou amada. E aí a gente vê assim, que no caso das mulheres, né, a gente tem, assim, muito assunto para conversar com você, Fernanda, mas infelizmente a gente não tem um programa inteiro, eu gostaria muito. Mas, por exemplo, quando uma mulher, ela está priorizando a vida em família, marido, filhos, e ela não consegue encontrar um tempinho para fazer uma atividade física, para poder fazer a mão, para fazer a raiz do cabelo, que é algo que está super incomodando, isso não é uma futilidade, isso é o momento dela. Concordo. Nesse momento, Cláudia, eu tenho indicado para algumas clientes minhas massagem. Um momento onde ela possa estar e receber, porque as mulheres estão dando muito. Mas esses momentos que ela pode sair são mágicos. São transformadores. São super importantes para ela. É um momento onde ela pode se refazer deste tamanho de exigência que ainda é feito à mulher. Porque a mulher, diferente do homem, não tem tanta intimidade com a caixinha do nada, né? Veja, a mulher é esse indivíduo que fica ressonando internamente, né? Ela repensa, ela pensa, ela repensa. Eu sempre digo assim, quando nasce um filho, nasce a culpa. Então, a mãe o tempo todo, ela está buscando acertar, ela está buscando fazer, ela está buscando realizar. E às vezes não é possível. Mas o homem também sofre um pouco com isso, porque ele como protetor, às vezes, ainda mais numa situação de crise agora, perdendo emprego, muitas vezes, com dificuldades financeiras, e aliás, o problema financeiro é um grande problema em brigas de casal, né? Mas ele se sente também muito mal com isso e está faltando esse diálogo. Está faltando exatamente esse entendimento. Eu sempre vejo que a gente fala que a família é a primeira escola que nós temos na vida. O casamento é a segunda. É a construção de uma outra família. O que nós precisamos olhar para trás. Eu acho que o que nos torna adultos é olhar para a nossa história, o que aprendermos e reconstruir, redesenhar aquilo que não foi desenhado e assumir o nosso cérebro e coração nas rédeas, né? Você reconstruir a tua vida a partir desse momento que você se propôs a construir outra família. Com certeza, Zé. Eu acho que também o homem se sente tão responsável e, ao mesmo tempo, com muita dificuldade de compartilhar uma falha, uma dificuldade. Os homens se fecham, eles têm o funcionamento masculino já é de se fechar. Na dificuldade, mais ainda. Sim. Eu encontro muito poucos clientes, homens, que dividem com as mulheres as suas dificuldades.
Então, assim, de uma certa forma, já que o homem tem a tendência de estar num casulo, a mulher que normalmente se encontra com as amigas e não consegue, tá um pouco mais sobrecarregada, sim. É que um homem, para se mostrar alfa, como é que ele vai mostrar suas fraquezas, né? O homem precisa aprender a mostrar as suas fraquezas e não ter medo. Isso aí, ele precisa confiar naquele amor daquela mulher que aquela mulher tem por ele, e vice-versa. Perfeito. Eu digo assim para os homens que eu atendo, Zé, mostre a sua fragilidade. A sua fragilidade tem a mesma riqueza que a sua força, tem a mesma riqueza que a percepção do próximo passo. Isso é muito bom. Fernanda, uma última pergunta aqui. Qual que seria o momento de buscar um equilíbrio para aumentar respeito, para tentar reduzir esses excessos dos problemas que os casais vêm enfrentando? Qual seria o momento, talvez, de buscar algum tipo de consulta com um profissional ou de vamos conversar sobre determinado assunto hoje, mas que isso não gere uma tensão? Então a gente faz as crianças dormirem e olha, hoje eu quero conversar com você. Então assim, já gera uma coisa que durante o dia quem ouve um chamado desse, uma intimação dessa, às vezes fica escutando aquela trilha do tubarão, né? Perfeito. Veja, a conversa, a palavra conversa, uma vez eu aprendi que quer dizer o seguinte, fazer verso com. Mas o que acontece nas relações é que normalmente, e eu me deparo com muito poucas famílias que fazem diferente, a conversa é vista como algo ruim. Então, o que a gente ouve normalmente dos pais? Não fale para o seu irmão, ele vai ficar magoado. Não fale para o seu pai. Então, a gente não aprende a comunicar. E aí, o que acontece? A gente não comunica, até o momento que a gente explode. Mas daí a gente comunica de um outro jeito, né, Fernanda? É como se a gente fizesse uma afirmação, realmente comunicar é ruim. Então, a aprendizagem da comunicação é muito importante. Eu trabalho muito isso quando eu recebo pacientes individuais, instruindo eles a comunicar com o outro, treinando eles a comunicar com o outro. No dia a dia, dia e noite a gente precisa comunicar com o outro. Isso é muito importante. O que eu percebo às vezes, Fernanda, é assim, com várias pessoas, ela tem a dificuldade de comunicar algo, mas quando comunica, ela é criticada pelo tom, pelo volume, pelo jeito, pela velocidade, que aí parece que o conteúdo daquilo que está sendo dito está menos importante. Eu vou te dizer assim, daí parece um vômito. Pois é. Porque daí é tão forte. Quando eu deixo de comunicar muitas coisas, quando eu comunico, isso vem com uma força tal que parece agressivo. Então, a aprendizagem precisa ser comunicação. A grande dificuldade das relações é a comunicação. Como é que eu comunico? Por isso que as pessoas hoje conversam mais pelos aplicativos, né? Porque aí dá tempo de um falar, outro responder, né? A hora que vão falar os dois juntos... E aí dá um tempo, e as pessoas conseguem olhar isso de outra maneira. Conseguem ler e dizer, mas é isso que eu vou falar? Que mensagem não tem tom, então a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso. É diferente da mensagem que a gente está falando e que a pessoa conhece o humor, conhece o tom, conhece o jeito, conhece a fala, conhece a respiração, né? E isso aí acaba trazendo esses efeitos colaterais, né? Com certeza. Fernanda, eu comecei esse programa hoje falando que a vida é uma comemoração entre razão, emoção e coragem. A coragem, eu acho que nós precisamos perder o medo de sentir medo. Nós precisamos perder o medo de nos sentirmos fracos, eventualmente. Nós precisamos perder o medo de ir para cima. Ir para cima, poxa, se a gente lutou tanto para ser feliz, encontrou alguém, é covardia abandonar esse sonho. Então, agora, abandonar o sonho não é simplesmente empurrando, se machucando e continuar machucando e comemorar depois de 50 anos de casado numa vida sofrida. Quer dizer, ir para cima no sentido da correção. E por isso é tão importante, eu encaminho minhas pacientes para terapeutas, encaminho para você poder tratar o teu coração. Você que está me ouvindo, tratar você primeiro para você poder olhar e conversar. Veja o que a Fernanda está falando, que é importante, o diálogo, que é uma das coisas, tem tantos mecanismos de defesa do ego que precisam ser superados, detectados e tratados por quem? Por um terapeuta, alguém que conhece.
Exatamente, o terapeuta ele pode ser aquele fiel da balança, que vai unir as pontas, o né? O terapeuta, ele vai mediar a relação e poder até dizer para o outro, olha, realmente aqui eu senti um tom agressivo, como é que você poderia falar diferente? Aonde você aprendeu isso? Ou, ao contrário, olha, não sinto essa agressão que você fala. Eu vou dar uma setinha para quem quer procurar um terapeuta. Eu sempre falo assim, bata na porta, toque, 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 e fala assim, eu vim aqui para você me ajudar a pensar. Quer dizer, essa é uma maneira, você não está lá para se expor para nada, é conversar com alguém, encontrar alguém com quem você tem empatia para conversar, porque você, a tua felicidade, o teu casamento e principalmente os teus filhos merecem um pequeno esforço de você levantar e bater numa porta, toque, 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 pedir para alguém, por favor, me ajuda a pensar. Fantástico, né? Pedir ajuda é uma virtude também. Isso não é uma fraqueza, né, Fernanda? Pedir ajuda é uma maneira assim de, tô perdendo o meu equilíbrio, me ajuda a não cair. Eu acho que o processo terapêutico é muito corajoso, né? Eu vejo pessoas que fazem processo terapêutico como pessoas corajosas. Corajosas de olhar a sua história, de respeitar a história vivida, e de fazer novos contratos. Eu me encontro em terapia há mais de 40 anos, como terapeuta, e até antes disso. E eu me sinto presenteada a cada dia. Por poder refletir um pouco melhor a vida, né? Perfeito. Isso é muito bom. E eu não terei tempo de acabar todos os conteúdos, até porque eu sou um ser humano. Exatamente. Claro. E nós aprendemos todos os dias, né, Fer? Perfeito. Fernanda, infelizmente a gente vai ter que encerrar a entrevista porque está chegando o nosso horário de intervalo, mas eu vou te chamar outras vezes. Quem quer entrar em contato? Prazer participar. O prazer é todo nosso. Quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho, conhece por onde? Tem algum canal de alguma página? Olha, as pessoas poderiam pedir para você o contato e você poderia passar o meu WhatsApp. Ótimo, então tá bom. Então, muito obrigada, um ótimo dia, um bom começo de semana. Obrigado, Fer. Bom dia para vocês. Muito obrigada. E no próximo bloco a gente continua com esse tema. Estamos de volta com esse tema pra lá de dinâmico. Não dá pra perder um segundo, assim, dessa respiração e de pensar assim, o que eu tô fazendo em casa, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Vamos ser felizes, gente, não perde tempo brigando não, tenta se entender. Manda pra gente mensagem no 92589895, participa da nossa live no Instagram 95FM Curitiba, na live no Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista. Nesse período, já que a gente está falando de superconsciência nas relações e com tantas confusões acontecendo nesse período de quarentena, nesses problemas de dificuldade, tudo que a gente precisa é superar junto qualquer tipo de problema, porque isso fortalece a relação, né, Jacir? Isso chama-se casal, né? Exatamente. E o Jacir, ele gosta de falar de uma palavrinha mágica, que é a chave para tudo na vida, para a chave de todas as relações, que chama intencionalidade. Eu queria, Jacir, que você explicasse um pouquinho melhor sobre como ser intencional para poder construir uma relação melhor, de família, de casal, de tudo que a pessoa quiser na vida, quem está com dificuldade, que possa implantar isso daí um pouquinho no coração e nas práticas da vida. A intencionalidade vive dentro da gente. Uma criança é intencional em tudo que ela faz. Quer dizer, quando eu estou falando aqui de emoção e razão, a criancinha pequena tem muito pouca razão, mas você veja, ela tem intenção em tudo que ela faz. São os desejos dela, ela vai atrás, ela luta, ela fala, ela não tem medo. O que ela é podada muitas vezes durante a vida e construída numa mentalidade difícil. Agora veja bem, essa criança sou eu e você. Essa criança é você que está me ouvindo, que cresceu e criou uma verdade, uma certeza. Você não perdeu a intencionalidade, você perdeu a coragem, o impulso, a coragem para colocar essa intencionalidade em prática. O impulso, a minha filha pula de cima da cama, de cima do armário, em cima de mim, não quer saber. Quer dizer, então, essa intencionalidade do fazer as coisas é a força que você investiu nessa relação. É muito triste ver pessoas que se amam de fato, e essas pessoas se amam, sonharam. É muito triste vê-las não terem agora a coragem e o impulso de corrigir coisas que precisam serem corrigidas, como o diálogo,
como o próprio relacionamento, a intenção um do outro, conhecer a verdade do outro, conhecer a maneira que um vê a vida e que o outro vê a vida, e eu continuar achando que o mundo tem que ser como eu penso, e não como a minha esposa pensa também. Ou fazer uma lista de defeitos, né? Sim, você começa, porque daí você começa a querer, pela imaturidade, a gente começa a querer justificar o porquê eu fiz uma escolha errada ou porquê eu estou certo. E a maneira mais infantil que tem de mostrar como eu estou certo é mostrando os teus defeitos. E defeitos todos nós temos. Vai da intensidade que nós vamos usar esses defeitos. Porque se eu pego os defeitos da minha esposa e começo a jogar em cima dela, como é que eu vou ser feliz nessa relação? Então eu pergunto para você que está me ouvindo, você pagou para ver para ser feliz ou para sofrer? Isto é, até quando vai com as suas verdades, as suas certezas para cima do mundo? Intencionalidade é você olhar no teu espelho agora e falar, cara, eu vou ser feliz. E ser feliz não é jogando esse amor pela janela e escolhendo outro. Claro que as relações podem ser tão difíceis, tão duras. E sabe aquela história que quando um não quer, dois não brigam? Na relação de casal, os dois têm que querer. É por isso que eu falei para ela, falo para minha esposa, quais são as tuas necessidades hoje? Isto é, a pergunta é de sempre. Primeiro, a gratidão. E a pergunta vem em seguida, o que eu posso fazer por você hoje, meu amor? Depois eu dou a lista. Pois é, ela dá a lista. Eu fico esperando ela perguntar para mim, não. Ela pergunta também quais são as minhas necessidades. E aí você vai com toda intencionalidade em busca dessas necessidades. Vou contar uma coisa que eu li esses dias, assim. Nas tribos indígenas, quando alguém está se sentindo fraco, quando alguém está passando por algum tipo de dificuldade, todos os amigos, né, já que eles vivem em comunidade, eles fazem uma roda em volta dessa pessoa e jogam para essa pessoa que está em dificuldade emoções positivas para que ela supere, encontrando nessa pessoa que está numa fase ruim ou num momento ruim, ânimo, força, coragem para poder superar esses desafios. E na relação, muitas vezes, na hora que a gente vê um que está cabisbaixo, está triste, está preocupado, está nervoso, está apreensivo, ou quando ele vê que a mulher está estressada, está sem paciência, está sem tolerância, está cansada, etc. e tal. Quer dizer, a gente tende a jogar aquela fragilidade com um peso ainda mais. Você está assim, 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 isso está me incomodando. Quando que, se de repente eu posso ser generosa, como a nossa entrevistada falou, a doutora Fernanda, e deixar que ele descanse, deixar ele num tempinho sozinho e ajudar a resolver alguma coisa, ele se fortalece, porque a gente está junto, são dois para vencer a batalha. Você trouxe um tema agora, quando você falou de uma tribo indígenas, né? Nós vivemos há muito tempo, e todos nós, numa sociedade mecânica, na qual o corpo era não a família em si, a família era a tribo inteira. Então, se alguém não estava bem, todos iam dar forças. Nós estamos hoje vivendo uma sociedade orgânica, uma sociedade afastada, onde as famílias estão morando no mesmo prédio e nem se conhecem, nem sequer se cumprimentam muitas vezes, e dentro de casa as pessoas sequer se conhecem e sequer se cumprimentam. Nós estamos num caminho muito ruim. Agora imagine se eu não estou bem, a minha família me acolhe, me acompanha. Eu vou contar, esse final de semana eu estava muito cansado, não estava cansado físico, não estava cansado emocional, eu estava estafado. Eu tenho trabalhado tanto, tenho feito tantas coisas, nós fomos para Antonina. Eu cheguei em Antonina e eu falei para minha esposa, eu preciso dormir um pouco pela primeira vez, a família inteira. Eu acordei à noite, eu fui dormir depois do almoço, acordei à noite, regenerado, recuperado. Agora o que eu quero contar não é isso, que muita gente pode fazer isso. Eu não só não fui cobrado, como fui elogiado por ter feito esse movimento. E no dia seguinte, sabe o que eu fiz? A mesma coisa. Eu pela primeira vez viajei, não levei computador, levei um livro que eu não abri, fiquei brincando com a minha filha, com a minha esposa e tive o meu momento que eu merecia. Então, quando você faz isso e a família te acolhe, agora imagine que ele fica reclamando que o cara passou tarde dormindo no sofá. Às vezes ele precisava daquilo. Eu estou dando um exemplo bobo aqui, mas que não é bobo, gente. É qual a necessidade do outro. Hoje eu estou aqui falando com você, me sentindo revigorado. Eu estou me sentindo com muita força para tocar e tocar cada vez mais. Isso faz parte do teu próprio respeito, de você perceber que respeitar aquilo que você o outro. Precisava, de você mesmo Sim. se respeitar, de você ter o respeito
nosso de ele tá precisando disso, vamos falar baixinho, né? Criança grita, criança não fala, né? E a gente conseguiu fazer com que ele tivesse um momento de descanso. Então, o que será que o seu parceiro, sua parceira precisa e que você de repente não está enxergando? E se isso viesse como uma sugestão sua, sabe? Se você puder ajudar essa pessoa a ter esse momento para realizar esse encontro, esse equilíbrio, essa busca de equilíbrio, que tal você tentar promover para o seu parceiro um momento para que ele se encontre e tenha um momento de relaxamento? Para que ele chegue em casa e que você, parceira, possa recebê-lo em casa e você, marido, possa chegar em casa, mesmo com as tuas angústias, com os teus problemas, e olhar para a parceira e se abraçarem. Lembra, eu falei a quantidade de ocitocina e dopamina, hormônios do amor que aumentam com um abraço, e aí os problemas passam a se tornar até menores, porque vocês estão colaborando um com o outro de fato nessa relação. Exatamente. A gente vai caminhando para o encerramento já do programa. Hoje passou muito rápido. Já estamos no encerramento? Já estamos no encerramento. Eu vou agradecer quem está acompanhando aqui a gente, olha. O Jerônimo Ramos, a Patrícia Solalinde, o Carlos Marques, o Mário Celso, o César Betaglin, a Noêmia, está dizendo para caprichar aqui nessa lista. Vamos caprichar todos. O nosso nível de exigência, de tolerância e de amor próprio e de amor ao outro, a gente tem que multiplicar, a gente tem que aumentar nessa fase de quarentena, perceber que se eu estou com uma demanda, ele também está, a filhinha também está. Então, todos nós temos um nível de exigência muito grande e todos nós nos sentimos, muitas vezes, defasados com a performance que a gente tinha. Então, agora, na hora de eu me preocupar se ela vai dormir antes do almoço, se ela vai comer alguma coisa e vai estragar o almoço, não, agora está na hora de eu tentar ser um pouco mais leve, de eu poder, sabe, respirar fundo e seremos o nosso possível. Para depois de tudo isso, a gente estar ainda mais forte, porque eu vou te dizer uma coisa que eu não te disse ainda hoje. Eu acho que eu vou sentir falta dessa quarentena. Pode parecer muito louco. No início eu estava pensando assim, vou surtar, mas eu já estou pegando amor. Agora tá difícil sortar. Agora vai ser difícil sortar essas criaturas. Então, gente, amanhã a gente volta com mais super consciência. Tem muita coisa pra gente falar de relacionamento. Acho que a gente ainda vai falar sobre esse tema ainda durante a semana. Vamos ter mais vezes esse tema. Tá? Um beijo bem grande pra vocês. Um ótimo dia.